Pare e pense um pouco como foi a sua última semana, os acontecimentos que teve na sua vida e quantas coisas te fizeram mal. Quantas coisas de fora tentaram te abalar, talvez um problema no seu serviço, ou um colega seu, ou até mesmo o seu cônjuge, te tratou mal de uma forma em que você não se sentiu bem e ficou remoendo de repente isso. Atrapalhou você de dormir, ou atrapalhou o seu dia, ou como diz aquela frase, né? Alugou um triplex na sua cabeça e você ficou pensando naquilo. Talvez um problema no trânsito, uma discussão, e isso tirou você do sério. E olha só como é que é impressionante. Quando isso acontece, a sua mente fica tão preocupada que você trava para algumas coisas. Alguns problemas que acontecem com você te deixam mal ao ponto que você não consegue resolver outras coisas. Talvez você esteja cometendo um grande erro. Você está tentando controlar o incontrolável. Você não tem como controlar o mundo. E hoje eu quero falar com você sobre um pensamento estoico que nos ensina que você deve se preocupar com aquilo que você tem controle e não com aquilo que está fora do seu controle, porque talvez é isso que está tirando a sua paz, mas hoje nós vamos resolver isso. Essa conversa aqui ela é séria, é uma conversa, é um papo de adulto. Não é qualquer pessoa que consegue digerir o que nós vamos falar aqui. Tá bom? E vamos lá, isso daqui não tem nada a ver com o papo de que se você tiver um pensamento positivo, o universo vai te devolver. Não é simples assim. Não é somente você desejar e as coisas vão acontecer da forma que você quer. Não. O mundo é um caos, a verdade é essa. Muitas coisas estão fora do nosso controle. Embora a gente queira controlar essas coisas, elas estão fora do nosso controle e isso sempre vai interferir de alguma forma em nossa vida. Só que tem um detalhe. Se você ficar preso a essas circunstâncias, ou seja, aos acontecimentos externos, para que você tenha paz de espírito, ou para que você se sinta feliz, deixa eu te dizer uma coisa, você vai viver escravos das circunstâncias. E escravo da circunstância não consegue ter uma vida boa, porque a sua vida passa a ser guiada pelo que está fora e não pelo que está dentro. Há mais de 2000 anos atrás, os homens enfrentavam guerras, pestes, doenças, dificuldades, e conseguiram entender uma coisa que muitos hoje não conseguem entender, simples ignorância. Os estoicos, eles tinham o seguinte pensamento: a nossa vida, ela se resume nos seus acontecimentos em duas colunas. A primeira coluna tem a ver com as coisas que você tem controle, aquela que você pode influenciar de alguma forma. A segunda coluna são aquelas coisas que você não consegue influenciar, não consegue fazer nada. Essas são as duas colunas. E os nossos problemas da vida, muitas vezes, não são por conta das circunstâncias, mas sim sofremos por conta daquilo que sentimos em relação a isso. Porque colocamos a nossa energia exatamente na segunda coluna, naquela onde não podemos controlar nada. Nessa coluna estão as coisas que não temos poder para mudar. E quando tentamos colocar nossa expectativa nessas coisas, nos frustramos, porque o nosso poder não muda nada dentro disso. Você está sofrendo pelo que você não pode mudar, enquanto está negligenciando a única coisa sobre a qual você tem poder real. Se você quer parar de ser levado pelas correntezas que são o caos que destrói a vida das pessoas e quer blindar a sua mente, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, porque o que estamos construindo aqui não é simplesmente conteúdo para entreter a mente das pessoas. Nós estamos construindo aqui uma verdadeira fortaleza para blindar a mentalidade de pessoas que já não querem mais viver no mundo fraco e caótico que existe hoje. Então, se inscreva e já ative as notificações para ser notificado sempre, porque aqui nós estamos construindo uma vida acima da média. E você, a partir de hoje, vai começar a entender a sua vida de uma forma que você nunca entendeu antes, porque agora você tem uma mente que está blindada. Existe uma ilusão de controle exterior que acaba fadigando a alma das pessoas. A maioria das vezes nós caímos em uma armadilha psicológica de tentar controlar todas as coisas. Nós queremos que tudo ocorra como a gente quer. Ou seja, você espera que o seu patrão ele seja bom o suficiente e compreensível com as suas questões. Você espera que o seu companheiro ou a sua companheira adivinhe todos os seus desejos e aquilo que você quer. Você espera que a economia colabore com os seus negócios e que a sua saúde sempre esteja perfeita. Ou seja, você acaba gastando uma energia absurda com aquilo em que você não pode controlar. E o que você ganha em troca? Você ganha frustração, você ganha cansaço e estresse. Por quê? Porque
Porque você está jogando um jogo onde as regras não são suas. E dessa forma, a derrota é certeira. Deixa eu te dizer uma coisa, você não controla as coisas que estão fora de você. Você não tem como controlar a opinião das pessoas sobre você. Você não tem como controlar e nem saber o que vão falar pelas suas costas. Você não tem como controlar a economia, você não tem como controlar o tempo. Ai, mas vai chover e vai me atrapalhar a sair. Bom, você não tem como controlar isso. E quando você fica focando nisso, a sua vida vai passando e você vai acumulando um peso em suas costas. Agora, quando você entende que você não tem domínio sobre todas as coisas, que tem coisas que não tem como, vão acontecer você querendo ou não. Quando você entende e aceita isso, não significa que você está sendo uma pessoa passiva com a situação ou que você está sendo pessimista. Não, você está sendo cirurgicamente realista, porque você está entendendo que nem tudo que acontece você tem poder sobre isso. E ao fazer isso, esse peso que estava nas suas costas, ele vai embora, porque você começa a entender que a realidade é o que é, e a única coisa que importa daqui para frente é o que você vai fazer com essa realidade que está diante de você. Agora repara nas pessoas que são imaturas. Como é a ação dessas pessoas quando alguma coisa foge de seu controle? Costumam gritar, xingar, espernear, amaldiçoar e principalmente colocar a culpa da sua vida ou das suas infelicidades na vida de outras pessoas, porque elas não têm a maturidade de entender quais são a sua responsabilidade. Entenda, isso vai acontecer com todo mundo, porque um adulto, um homem maduro de verdade, ele nunca vai agir pela emoção de que a circunstância causa nele. Ele sempre vai fazer a pergunta certa. Por exemplo, se você está em um trânsito e o pneu do seu carro fura, você não vai ficar reclamando e falando, pô, só acontece isso comigo, eu sou uma pessoa ruim mesmo, porque é só comigo que isso acontece, logo hoje que eu tenho um encontro importante. Não. Um adulto de verdade maduro que entende sobre a circunstância que está passando, ele vai fazer a seguinte pergunta: bom, o pneu furou, eu não tenho como fazer nada em relação a isso, porque já está furado, mas o que eu posso fazer a partir de agora? Ou seja, o pneu furou e o que eu posso fazer com isso? Porque o pneu furar, eu não tenho como controlar, mas após ele ter furado, eu tenho como fazer alguma coisa para resolver essa situação. Então essa é a minha obrigação, a partir desse momento que eu entendo que eu não controlo as circunstâncias, mas eu controlo a minha ação a partir do que me acontece. O seu foco é a coisa mais importante que você tem, e se você não souber utilizá-lo, você vai estar jogando o seu foco no lixo. Quando as pessoas passam o dia inteiro discutindo política na internet, ou então respondendo a comentários inúteis de pessoas que elas nem conhecem, ou seja, passa o dia inteiro, de repente, no WhatsApp discutindo sobre o político tal que ele defende, mas que não está nem aí para ele. Olha só, às vezes acontece um problema do outro lado do mundo, e o que você faz? Gasta sua energia como se você pudesse resolver aquele problema. Você não tem como ir lá e você não tem como resolver. Adianta você gastar seu foco com isso? A sua mente, ela vai cansar. Se você foca muito em uma coisa, um momento ela vai cansar e você não vai ter foco para colocar naquilo que realmente importa. É por isso que vemos pessoas estressadas o tempo todo, porque o foco delas geralmente está naquilo que é macro, esquecem daquilo que é micro, ou seja, a sua vida, o que elas podem resolver. E quando elas têm que resolver um problema delas, da vida delas, elas já gastaram tanto o foco dela com coisas inúteis que elas não conseguem resolver nada da própria vida. Se o mundo exterior está fora do seu controle, o que sobrou para você na outra coluna? O que você realmente pode fazer? A resposta, ela é curta, profunda e cortante. Seus pensamentos, suas intenções, suas ações são as únicas coisas com as quais você tem que se preocupar nesse mundo, e mais nada. Tudo mais, os seus bens, seu status, casa, carro, o que você tiver, pode ser tirado de você a qualquer momento por uma reviravolta. Mas a única coisa que não conseguem tirar de você é a sua decisão daquilo que você faz com o que acontece com você. Essa você só vai perder se você entregar de bandeja. Fora isso, pertence a você e ninguém vai tirar de você. O imperador estoico Marco Aurélio governava um império muito grande. E enquanto ele governava, ele tinha que estar lidando com traições de pessoas falsas, guerras, pestes e muitas coisas que sobreviam sobre a vida dele. Mas no seu diário, ele não escrevia lamentações, ele escrevia ordens diretas para ele mesmo. Ele dizia o seguinte: hoje eu encontrarei homens egoístas, maus e ingratos. E eles são assim porque não sabem distinguir entre o bem e o mal. Mas eu sei o que é bem.
e não vou ser vencido por eles, mas também não irei me irar com eles. Percebeu a virada? Ele não tentava mudar a postura dos homens, mas ele tentava governar a sua própria postura diante dessa circunstância, ou seja, diante dos homens que eram maus e egoístas, que tentavam feri-lo. E ele não queria deixar que nenhum deles o ferisse, e nem mesmo ele iria se irar contra eles, porque ele sabia governar a própria vida, ele sabia distinguir o que é bem e o que é mal. E isso fazia a diferença na vida do imperador Marco Aurélio. Presta atenção, ele não escrevia lamentações, ele dava ordens para si mesmo de como ele iria se portar diante de cada circunstância da sua vida. Quando uma pessoa tenta te insultar ou te diminuir, essa pessoa só está revelando a própria perturbação e a ignorância que existe dentro dela. A perturbação dela é simplesmente um evento externo e logo vai desaparecer como fumaça ao ar. Você só vai perder para essa pessoa se a sua mente se deixar levar por essa perturbação, se você se enfurecer e responder à altura daquilo que ela está fazendo com você. Do contrário, se você é uma pessoa madura e entende o que está acontecendo, você simplesmente vai fazer como um cientista, olhando o fenômeno acontecendo. Será um olhar frio e calculista, e você dirá: isso não tem a ver com o que sou eu, tem a ver com o caráter do outro. Vou continuar seguindo o meu caminho sem me desviar nem 1 milímetro do meu foco. Essa é a diferença de quem entende o que está acontecendo e sabe como vai agir. Se esse choque de clareza está fazendo sentido para você e você consegue identificar que o seu foco é onde está o seu controle, comenta aqui embaixo porque eu quero identificar quem são os guerreiros e guerreiras que estão empenhados em construir uma vida acima da média. Comente, foco no controle. Inclusive, o seu comentário vai ajudar a gente a atingir outras pessoas que têm que mudar a mentalidade delas e alcançar o que você já está alcançando nesse momento através desse vídeo aqui. Então comenta aqui embaixo aqui, foco no controle. Existe um conceito extraordinário no estoicismo chamado amor fati, ou seja, amor ao destino. Isso não significa que você vai tolerar qualquer coisa que aconteça com você, mas é entender que qualquer acontecimento que venha a acontecer na sua vida, seja ele bom ou mal, é exatamente aquilo que você precisa para o seu crescimento, ou seja, para tornar você uma pessoa melhor. Um homem maduro, quando encontra uma dificuldade em sua vida, ou encontra um problema, ele entende que aquela dificuldade é exatamente um teste para medir como estão as suas estruturas internas, para que ele possa se tornar ainda mais forte. Ele não entende que aquele problema ali vai destruí-lo. Ele sabe que tudo de bom ou de mal que acontece em sua vida vem para testar os seus alicerces e saber se ele está bem firme ou se precisa melhorar alguma coisa em sua vida. Agora pensa no fogo. Se você pega uma quantidade de água e joga em uma pequena chama, o que vai acontecer? Essa chama irá apagar. Agora, se você tem um fogo muito grande, um incêndio imenso, com chamas densas pegando fogo, tudo que você joga dentro desse fogo se torna combustível para que ele cresça mais e fique mais forte ainda. Então, você precisa ser exatamente esse fogo intenso, porque tudo que vai acontecer com você será combustível para o seu crescimento. Se é um relacionamento que acabou, se você ficou desempregado, uma lesão, algo que aconteceu no meio do seu caminho, o destino está te pregando uma peça e você vai pensar o seguinte: eu vou desistir? Não, isso vai se tornar um combustível na sua vida, onde você vai se tornar mais forte. O jogo mudou, as cartas mudaram e então você passa a dizer o seguinte: agora eu vou jogar com as cartas que me deram, porque eu tenho capacidade de fazer com que essa circunstância não me destrua, mas que eu consiga vencê-la e transformá-la em algo melhor para a minha vida. O medo do futuro é uma perda de tempo monumental. O futuro é uma abstração, ele não existe agora, e ficar se preocupando com o que vai acontecer não vai mudar a realidade do futuro. O que vai mudar, de fato, o que vai acontecer com você são as suas qualidades de ação hoje e não o que vai acontecer em si. Presta atenção, se você tiver para ser mandado embora, pensa comigo, vai adiantar você ficar sem dormir? Vai adiantar você ficar sem comer? Essa preocupação não vai adiantar nada, porque se você tiver que ser mandado embora, você vai ser mandado embora sem dormir, sem ter comido direito, não importa. O que você pode fazer é moldar as suas qualidades, ou seja, as suas ações. Vou me tornar um profissional melhor, vou dar o melhor que eu puder dar para essa empresa. Se me mandarem embora, eu sei que eu vou ter feito o melhor que eu pude fazer e eu me tornei um profissional melhor e eu vou poder me reerguer
em outro lugar. Isso é o que você pode fazer. A sua preocupação não muda o futuro. A sua ação, sim, essa vai mudar o seu futuro e a circunstância poderá ser diferente. Mas isso não depende de você não dormir ou não comer. Depende de você agir naquilo que você pode agir. Nós vivemos em uma cultura de fragilidade emocional, onde as pessoas se doem por qualquer coisa, elas não conseguem construir uma vida firme e sólida. Por quê? Criou-se a ilusão de que a vida ela é uma linha reta de felicidade e felicidades. Não há tristezas e nem dores. Só que a verdade que nós vemos historicamente e biologicamente é que o ser humano ele só cresce através das adversidades, ou seja, lutando contra um ambiente onde ele está. No meio das suas lutas, ele consegue desenvolver novas técnicas, aprender novas coisas, se tornando melhor, ou seja, um homem mais evoluído. E nós sabemos que ambientes fracos vão criar homens fracos. E os tempos difíceis fazem o quê? Criam homens mais fortes, que vão conseguir lidar com toda e qualquer adversidade que apareça em sua frente. Construir essa mentalidade inabalável não é algo que você vai fazer da noite para o dia e nem somente assistindo um vídeo que você vai transformar isso. Na verdade, isso se constrói diariamente. Os estoicos chamavam isso de construir uma cidadela interna, ou seja, uma cidade dentro de você que vai se fortificando dia após dia até se tornar um forte inabalável. E como que você vai construir isso? Vigiando a partir de agora cada circunstância que acontece na sua vida, principalmente aquelas que fogem do seu controle. Como será a sua reação automática? Os primeiros 5 segundos vão decidir como que você irá agir e qual será o resultado que você vai conseguir alcançar a partir dessa reação. Então, comece a prestar atenção em tudo aquilo que acontece com você. Não se preocupe, o que acontece fora não é sua responsabilidade, mas o que acontece dentro de você. Ou seja, se algo saiu do seu controle, respire durante 5 segundos antes de tomar a sua primeira reação. Quando alguma coisa der errado na sua vida nas próximas horas, antes de abrir a boca ou de deixar o sangue subir a cabeça, faça-se a seguinte pergunta: eu posso mudar isso que aconteceu? Se a resposta for não, então imediatamente você vai mudar o seu foco para a sua ação corretiva, ou seja, para aquilo que realmente depende da sua ação. Ficar remoendo aquilo que já aconteceu não vai resolver nada. É como você tentar fazer voltar para trás a água que já passou pelo moinho. Isso é insensatez, você tentar resolver algo que não está sob o seu domínio. Sabe aquele ditado que diz, não adianta chorar pelo leite derramado? Então, já era, já foi. Não tem domínio? Não faça nada. Agora, guarde a sua energia, o seu foco para aquilo que realmente depende de você, para aquilo que realmente você pode agir e fazer algo que vai fazer a diferença verdadeira na sua vida. Então pare de ficar enchendo a sua cabeça com coisas que você não consegue resolver. Vou te dar um exemplo meu. Eu estava seguindo uma página, um perfil no Instagram, onde todo dia o dono daquele perfil estava trazendo notícias ruins, ou seja, coisas ruins sobre a economia. Todos os dias eu via, por eu acabar vendo, o algoritmo entendia que eu gostava daquilo. Então sempre abria um novo vídeo dele quando ele postava. E aquilo dali me fazia mal, estava me corroendo, porque eu via coisas ruins, só que eu não tinha como fazer nada. O que eu fiz? Bloqueei. Parei de seguir aquele camarada, porque, embora ele seja uma ótima pessoa, as notícias que ele estava trazendo recentemente estavam me fazendo mal e eu não tinha como fazer nada. Ou seja, se aquilo me faz mal, eu retiro da minha vida e foco naquilo que eu posso fazer para melhorar a minha vida. Isso vai fazer uma diferença extrema na sua vida. Você parar de ficar seguindo aquelas páginas de fofoca onde vivem contando vida alheia para você, que ficam mostrando problemas que você não vai resolver ou problemas da vida dos outros. Ou seja, o fulano de tal que separou de ciclana e você ficar gastando o seu tempo com esse tipo de discussão que não tem nada a ver com a sua vida e que você não pode fazer nada para mudar. Você acaba ocupando o seu cérebro com isso e deixando de ter foco naquilo que realmente importa para a sua vida. O mundo lá fora vai continuar sendo barulhento, ruidoso, te fazendo mal, trazendo várias catástrofes e você continuará sem ter domínio de reformar as coisas que acontecem ou que tentam te atingir. Mas a partir de agora, quando esse vídeo terminar, não vai para um próximo vídeo para você ocupar a sua mente com entretenimento. Pare um pouco, reflita, desliga o seu celular ou a tela que você estiver assistindo, olhe para suas mãos e perceba que aí está o único lugar onde você tem domínio para fazer alguma coisa,
onde você pode se tornar uma rocha inabalável, onde as ondas do mar irão bater furiosamente contra você, mas elas irão bater, espumar e irão recuar, porque você vai se tornar uma rocha inabalável com esse pensamento, sabendo controlar aquilo que está sob o seu domínio e não se preocupando com aquilo que está fora do seu domínio. Tá bom? Se esse vídeo aqui fez sentido para você, não se esqueça de curtir, comentar e enviar para mais alguém. E não esqueça também de se inscrever aqui no canal, porque aqui nós estamos criando pessoas com a mente forte para ter uma vida acima da média. Até a próxima.